Fala Sniper, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar do principal fator para uma análise pré-jogo. E antes que você pense que estamos falando aqui única e exclusivamente do mercado de cartões, você já pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque esse fator ele é o fator principal para os mercados de gols, handicap, cantos, cartões, seja lá o mercado que for, tá? Esse é o principal fator que você deve levar em consideração, que deve ter um peso maior na sua tomada de decisão pré-game, tá? Antes que eu fale que fator é esse, eu peço que você já deixe aqui seu like, considere se inscrever no canal para que você receba mais conteúdo como esse e que me faça ter mais motivação para preparar vídeos como esse, tá certo? Então, Sniper, prosseguindo aqui no nosso vídeo de maneira bem rápida e objetiva, para que eu não tome o seu tempo, eu vou diretamente aqui ao fator que você deve ter um peso maior para a sua análise, tá? Então, como você já sabe, você já definiu suas ligas que você acompanha, você já tem aquelas equipes que você sabe quais são os retrospectos dela, para que você consiga construir, tá, uma boa análise e que reduza o seu risco na hora de você fazer a sua entrada. Então, alguns fatores você deve levar em consideração e esse é o principal deles. Vou falar qual é o fator e na sequência eu vou esmiuçá-lo, tá? Eu vou conceituá-lo para que você não saia com a ideia errada daqui, tá? Eu tô com a minha tela aberta também aqui, vou mostrar exemplos de como que você numa análise pré-game, levando esse fator em consideração, colocando ele com um peso bem maior, você vai ver que o seu risco vai lá embaixo, tá? E você planilhando as entradas, tá? Trazendo agora um pouco para o mercado de cartões. Se você utilizar no mercado de cartões a cada 10 entradas, colocando esse fator como principal, fala assim, eu só vou entrar em jogos que tenham esse fator nesse nível nesse nível hard de análise. Se eu trouxer isso e só fizer entradas nesse formato, qual é o percentual de erros que eu vou ter? Não vamos falar aqui em odd ainda. Vamos ver primeiro trazer a assertividade baseada única e exclusivamente nesse fator. Depois eu queria que você voltasse aqui no vídeo, nos comentários e falasse: pô, Rodrigo, a cada 10 entradas que eu fiz, levando em consideração somente esse fator, eu tive uma assertividade de tanto. Independente da odd, coloca lá 50 centavos, faz a entrada na bet e planilhe. E eu quero que você me diga a sua assertividade e veja se eu não tenho razão que esse fator, independente de formato recente, ranqueamento das equipes no campeonato, média de cartões, etc. Se eu utilizar somente esse dado, qual é a minha assertividade? Eu quero que você deixe nos comentários, tá bom? Então, o principal fator é a motivação. E quando eu digo motivação, não é como a equipe entra em campo, pô, vamos ganhar, vamos lá, pessoal. Não. Eu quero que você veja a motivação como algo maior, é um princípio. Então, o que eu te peço? Se coloque no lugar do jogador. Não adianta eu estar numa equipe em que eu estou na primeira posição da zona de rebaixamento e vou pegar, por exemplo, o líder do campeonato. Vamos lá, eu estou aqui no Bordeaux da França, tá? E vou pegar o PSG, mesmo jogando em casa, eu sei que a probabilidade de eu vencer aquela partida não é tão grande, tá? Então, a própria equipe, apesar de entrar motivada, ela sabe das suas limitações. E o seu mindset, como jogador, sabe que um empate já seria um resultado a ser comemorado. Então ele entra motivado, mas com o pé atrás. Não é essa motivação que eu estou falando. A motivação é você chegar e deixar seu sangue em campo sabendo que aquele jogo eu tenho uma enorme possibilidade de sair com um bom resultado ou que eu tenha que dar meu sangue e eu dando meu sangue eu preciso derrubar o meu adversário de forma que eu ultrapasse ele ou eu consiga conquistar o mesmo objetivo que ele tem. Então eu sei que ele vai vir motivado, ele vai vir rasgando e eu tenho que rasgar muito mais, de maneira que nessa briga direta ou mesmo em brigas contrárias, né,
eu tenha que me sobressair, colocar um algo a mais, deixar o sangue em campo para que eu consiga sair com aquele resultado positivo. Porque se eu sair com resultado negativo ou com empate, não vai me satisfazer e aquela chance perdida vai custar caro lá na frente. Então, vamos lá agora na minha tela para eu te mostrar o que é esse fator motivação. Quando tem esse cenário, você deve colocar um peso muito maior na sua análise pré-game. Vem comigo. Peguei aqui um jogo do final de semana da Ligue 1 da França. Então nós tivemos aqui uma partida, vou colocar aqui para você, entre Bordeaux e Troyes. A classificação dos dois. Claro que aqui, como você pode ver, o Troyes ganhou a partida por 2-0. Então, aqui, como está mostrando 25 pontos, na verdade ele estava com 22. Ele estava na zona de rebaixamento junto com o Bordeaux. Percebe que esse é um cenário top para a gente fazer uma entrada? É briga direta contra o rebaixamento. Briga direta contra o rebaixamento. Duas equipes na zona de rebaixamento e quem vencer empurra outro na lama, coloca a cabeça dele na lama e eu subo. Foi o que aconteceu. O Troyes, jogando como visitante, venceu, afundou ainda mais seu adversário de maneira direta. Ou seja, se eu pegasse o PSG e eu vencesse, beleza, foi bom, muito bom, etc. Mas ele não é um adversário direto, ele está lá na frente. Eu, quando faço esse trabalho em cima de um adversário direto, eu tenho um ganho muito maior. É aquele que a gente chama de jogo de 6 pontos. Quando eu empurro a equipe adversária para a lama, eu estou pisando nele e estou subindo. Então, foi o que aconteceu nessa partida. Troyes com 22 pontos venceu, subiu para 25, saiu da zona de rebaixamento, afundando o Bordeaux na lanterna do campeonato. Agora vamos ver o resultado dessa partida. Nós fizemos essa entrada no Projeto 10x, tivemos o nosso green, tá? Justamente com essa análise que eu estou te passando agora, e eu quero que você veja aqui como ficou o resultado em cartões. Olha aqui que cenário bonito. Gostamos aqui no Projeto 10x, nós adoramos ver um cenário como esse. A equipe mandante com 6 cartões amarelos e a equipe visitante com 2 amarelos e um vermelho, ou seja, 4 cartões no total. Então nós tivemos 10 cartões no total. Esse é um cenário perfeito. Então, independente do árbitro, independente da forma recente das equipes, do ranqueamento no campeonato em cartões, não interessa. Esse era um cenário perfeito, tá? Isso aqui eu estou trazendo para os cartões porque é a especialidade nossa aqui no Projeto 10x. Mas se você trouxer isso aqui, por exemplo, para o mercado de cantos, ele também pode funcionar. O mercado de gols, basta você fazer a adaptação necessária junto com seus outros fatores de análise, tá certo? Vou trazer agora mais um, que eu estou trazendo aqui, uma briga direta contra o rebaixamento. E agora vamos pegar uma partida em que tivemos uma briga por Champions, né? 2 adversários diretos brigando por vaga na Champions. Vamos aqui então comigo, eu vou trazer aqui no campeonato italiano, Série A italiana, nós vamos descer aqui e aqui vou pegar o jogo entre Roma e Atalanta. Aqui vocês podem perceber que as duas equipes estão brigando por Champions, tá? Não vamos olhar aqui ainda quinta, sexta posição, Liga Europa, nada disso. Tá? Porque nessa altura do campeonato a distância de pontos, né, praticamente 2 vitórias para a zona de Champions, ela é considerada briga por Champions. Então nós tivemos Roma jogando em casa. Você pode perceber aqui que a equipe da Roma venceu por 1-0, a equipe da Atalanta. Então ela estava um pouco atrás da Atalanta, venceu e ficou com o mesmo número de pontos. Ou seja, as duas equipes estão brigando diretamente uma com a outra para chegar na última vaga da zona da Champions. Era vida ou morte. Roma, jogando em casa, precisava vencer da Atalanta. A Atalanta sabia que também se vencesse seria espetacular, que afastava um adversário direto, um adversário forte, direto por vaga na Champions. Então essa briga direta fez com que nós tivéssemos esse cenário aqui. Olha só, 2 expulsões, uma para cada lado. Tá? Além do que Roma levou 2, 4, 5 cartões amarelos e um vermelho, ou seja, 7 cartões. E a equipe da Atalanta, 3 cartões amarelos e um vermelho, ou seja, 5 cartões. Nós tivemos 12 cartões nessa partida. Percebeu que eu pegando 2 jogos, um em cada campeonato, eu consigo, com um fator motivacional, claro,
sendo preponderante em relação aos demais. Não me interessa quem foi o árbitro dessas duas partidas. Faça a entrada. Independente de quem é o árbitro. O árbitro poderia ser o pior árbitro da Itália. Esse jogo seria over cartões. Da mesma maneira que o melhor árbitro francês teria um over cartões na França. Se eu pego esses dois ainda faço uma duplinha, top, fechou. Então, utilize esse fator dentro da sua metodologia ou dentro da técnica que você trabalha, de maneira que exponencialize o seu resultado nas apostas. Pegue esse fator que eu estou te passando aqui e leve para você. Faça aumentar a sua assertividade. Conforme você monitore a sua assertividade utilizando esse fator a seu favor, você naturalmente vai conseguir chegar à sua odd média interessante de entrada que te permita ser lucrativo no longo prazo. Então, esse momento dos campeonatos europeus é um momento perfeito, porque os cenários já estão desenhados. Quais são as equipes que estão brigando contra o rebaixamento, quais são as equipes que estão brigando por título, por Champions, etc. Esse momento você tem que pegar jogos com a filosofia sniper. Para de atirar igual um doido por aí. Pensa, separe as partidas, potencialize aqueles jogos que vão te dar um melhor retorno e faça as entradas de maneira pontual e assertiva como um verdadeiro sniper. Se você gostou desse vídeo, dê esse like se você ainda não deu, se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo, sniper. Até breve!